Estão acordados? Depois de vir aos sepulcros ainda tem energia? Que tempo especial, gente. Nós estamos começando uma nova série de mensagens. Meu nome é Tiago, se você não me conhece, sou um dos pastores aqui da Igreja Multi. E essa é uma série muito especial. Eu arriscaria dizer que talvez será uma das séries mais relevantes que nós tivemos até agora. Vocês acreditam nisso? Eu creio de todo o coração que quando a gente se debruça para pensar sobre a presença de Deus, pensar sobre o Espírito de Deus, as possibilidades são maravilhosas. E eu preciso confessar algo para vocês. Posso confessar? Posso ser autêntico? Essa série de mensagens não estava no cronograma. Não estava no cronograma, mas à medida que a gente estava encerrando a série de mensagens anterior, Avante, à medida que a gente falava sobre esse convite, essa necessidade da gente avançar de maneira intencional por fé, por amor, por generosidade, parece que Deus foi despertando uma sensibilidade no meu coração, me apresentando uma necessidade, quem sabe até uma preocupação, para que a gente aperfeiçoasse um pouquinho a nossa rota de avanço, e para a gente ter a segunda temporada da série Avante. Só que eu mudei o nome para não ficar tão previsível. Nós estamos na segunda temporada da série Avante. E sabe, enquanto eu pensava, enquanto eu orava sobre esse novo tema, eu fui percebendo o quanto essa direção fazia muito mais sentido que a outra série, que eu não vou dizer qual é, para você ficar curioso. Mas essa série, somente pelo Espírito, faz muito mais sentido, por algumas razões. A primeira é porque o nosso desafio anterior foi avançar, ser intencional, ir adiante, não desistir, não olhar para trás, abraçar um movimento de fé, amor e generosidade. Só que existe um grande risco, se você está frequentando a Multi, talvez se identificando com a Multi, se tornando fã da Multi, gostando do espaço da Multi, e num primeiro momento você pode fazer parte de um grupo que fica entusiasmado e fala, vamos fazer acontecer, vamos para cima, por fé, amor e generosidade ao infinito e além. E aí, no meio do caminho, pode ser que você se frustre, pode ser que você se encontre sem forças para avançar, pode ser que você experimente uma sensação de falta de fôlego. E essa é uma expressão chave para toda essa série de mensagens, fôlego. Fôlego. Agora, pode ser que você está vindo aqui há um tempo, está caminhando com a gente, inclusive servindo, liderando, você já tem um relacionamento com Jesus, existe um risco para você também, de avançar, e de repente começar a confiar nas suas capacidades, confiar nos seus dons, nos seus recursos, e no meio do caminho, o combustível começar a acabar e você se encontrar paralisado. Com a mesma sensação, me falta algo, falta fôlego, falta vigor, falta vida. Mas tem um segundo motivo. Se por um lado a gente precisa falar sobre esse lance de ter fôlego para caminhar, vitalidade, vida, vigor. Por outro lado, a gente encerrou a série Avante na Páscoa. Foi muito massa, coincidiu exatamente com a Páscoa. E o João pregou sobre generosidade autêntica, vocês lembram disso? Foi muito legal como tudo culminou no Deus Pai, que foi generoso antes de nós, e abriu o caminho, e expressou a generosidade autêntica na cruz, por meio da morte e ressurreição de Jesus, o presente mais belo, a expressão fundamental da generosidade autêntica. E diante disso, a gente vai ter uma sequência lógica agora, porque se a gente parou no último encontro, na última celebração, justamente na Páscoa, olhando não só para a morte de Jesus, mas para a ressurreição, agora a gente vai olhar para aquilo que aconteceu na sequência da ressurreição. Faz sentido? A gente não vai parar na ressurreição. A gente vai olhar além da ressurreição, porque além da ressurreição, a gente tem um período de 50 dias,
que foram essenciais para o surgimento e para o início desse movimento de avanço da igreja. Esse negócio chamado igreja começou a eclodir ali, depois da ressurreição. Os primeiros 40 dias, Jesus aparecendo, dando provas de que ele estava vivo, conversando com pessoas, tomando café oicos com pessoas. Se eu não te ganhei agora, pode ser que no decorrer do sermão. Ele encontrando com as pessoas conversando, olhando para Jesus, tocando nele. Muitas evidências. E os 10 dias de espera da igreja em Jerusalém, para que então ela saísse avançando e cumprisse as ordens de Jesus. Avancem, primeiro em Jerusalém e até os confins da terra. E a gente vai olhar para esse movimento inicial. Só que antes, eu quero despertar no teu coração o quão relevante essa série pode ser para a sua vida pessoal. Não só para a sua vida, mas para tudo isso que acontece aqui, não só de domingo, mas durante toda a semana, a igreja em movimento, a comunidade que está sendo formada. E para isso eu preciso que você use a imaginação comigo. Eu queria que você se imaginasse agora como alguém que nunca tivesse tido contato com nenhuma igreja. Beleza? Talvez alguém aqui fale, essa é fácil. Mas se imagine talvez crescendo num país fechado para essa ideia de cristianismo, ou sei lá, você cresceu como Mowgli na floresta e você não tem a menor ideia do que é uma igreja. Você não tem a menor ideia do que é essa vida de testemunho de pessoas que dizem assim, eu entreguei minha vida para Jesus, eu quero viver para Jesus. Você não tem a menor ideia. Estão comigo? Você está se imaginando lá? Massa. Então, imagine hipoteticamente que de repente você encontra uma Bíblia pela primeira vez. E você abre a Bíblia e começa a folhear e a se interessar e falar, que livro interessante. Parece que tem algumas histórias, parece que tem alguns registros, parece que tem algumas orientações, parece que tem alguns escritos que dizem respeito a coisas que ainda nem aconteceram. E você começa a ler e avançar do Antigo para o Novo Testamento, você se depara com Jesus. Você fala, uau, que negócio é esse de Jesus? Deus se fazendo homem, pagando um preço pelos meus pecados, fazendo algo por mim, desejando fazer algo em mim e através de mim. E você começa a se interessar, a ficar curioso, você fica instigado a não parar a leitura, e você vai se aprofundando, você passa pelos evangelhos, e chega em Atos dos Apóstolos, e começa a se deparar com a descrição do que aconteceu nesses primeiros 50 dias após a ressurreição de Jesus, e também tudo que se desenrolou nos próximos 30 anos, nesse período inicial da igreja primitiva. E aí, você fica impressionado, você olha e fala, que grupo de pessoas é esse? Uau, pessoas que são improváveis, falhas, gente que inclusive traiu Jesus no processo, abandonou o caminho, mas voltou. Gente que foi restaurada, gente que foi chamada, gente que foi encontrada e que foi unida dentro dessa grande família espiritual que estava sendo formada. E aí você olha e fala assim, que vitalidade é essa? Que capacidade é essa de passar por tantos desafios, testemunhando sua fé, não negando Jesus em meio à perseguição? Olha só o fôlego que essas pessoas tinham para desenvolver relacionamento, para preservar a unidade e avançar por fé, amor e generosidade. Você vai ficando extasiado, você pensa, uau, que tamanho contraste com o que eu experimentei até agora na minha vida. Será que isso é possível? E você não cansa de Atos, e você continua lendo, e você vai grifando, marcando, fazendo conexões, até que certamente e facilmente você seria levado a considerar o Espírito Santo na equação. O Espírito Santo como a chave de todo esse movimento, de todo esse fôlego, de toda essa vida transbordante que essas pessoas improváveis estavam experimentando e cultivando. E aí, tanto no aspecto pessoal como no aspecto coletivo, você talvez traçaria uma correlação.
entre o Espírito Santo e o ar. O Espírito Santo, para aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus, se tornando igreja, é tão vital quanto o ar que o ser humano respira, para que ele se mova. Você teria clareza de que o estilo de vida dessas pessoas, o movimento, o testemunho delas, teve como ponto de partida o derramar do Espírito Santo. Algo mudou. Um novo tipo de criação surgiu após a ressurreição. E aí você ia olhar repetidamente menções do Espírito Santo no decorrer de todo o livro de Atos, agindo, convencendo pessoas, orientando pessoas, transformando vidas, corações, capacitando gente débil, gente fraca, gente medrosa, para ser e fazer coisas extraordinárias. Gente que de um momento para outro começou a viver e compartilhar a fé, a despeito de suas fraquezas, suas frustrações, suas incapacidades, ausências de recursos, de estrutura, e de uma maneira contracultural, contra toda expectativa da cultura vigente naquele tempo. E eu queria que você lesse comigo Atos, olha só que interessante, boa, Atos capítulo 4, versículo 13, olha só, vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, improváveis e sem instrução, ficaram admirados, perplexos, e reconheceram, só tem uma explicação, esses homens estiveram com quem? Com Jesus. Agora pausa toda a nossa experiência, certo? Toda a nossa experiência de imaginação. Se depois de você ser apresentado para a igreja, ser apresentado para essa relação com o Criador por meio da fé em Jesus que te concede o Espírito Santo, depois de você ficar extasiado com tudo que você leu em Atos, de repente surge milagrosamente uma oportunidade para você visitar uma igreja moderna. Talvez aqui no Brasil, no meio de todo esse movimento evangélico, talvez nos Estados Unidos, sei lá. Mas de repente, do zero, você só tem as informações que estão nas Escrituras. Você tem aqueles registros que mexeram com você e aguçaram sua curiosidade. Surge uma oportunidade, você fica contando segundos, uau, eu vou conhecer esse negócio de igreja. Eu vou conhecer gente que está vivendo e compartilhando a fé em Jesus. E você vai desenvolvendo essa expectativa. E eu queria arriscar o seguinte, independente de qual igreja você fosse visitar, existiria uma grande chance dentro desse universo chamado mundo evangélico, de você identificar um contraste enorme entre aquilo que você leu, entre aquilo que cativou o seu coração e aquilo que você experimentou. Independente de qual igreja, considerando o gap, considerando as nuances de todo esse movimento evangélico, provavelmente você chegaria a uma conclusão de que falta alguma coisa. Parece bem aquilo lá que eu li, as pessoas cantam, as pessoas me recebem bem, as pessoas estão sentadas tirando notas do sermão para não esquecer. E você olha para tudo isso e fala, parece bem aquilo que eu li, mas me dá uma sensação de que às vezes falta algo. E aí você talvez consideraria que o algo que falta, na verdade, é alguém. Na verdade, é o fôlego da vida. O Espírito de Deus. A falta muitas vezes não é excelência, não é criatividade, não é infraestrutura. Às vezes sim falta, mas essas coisas podem ser desenvolvidas como uma consequência de gente que está cheia de fôlego.
E em muitos contextos, inclusive de igrejas tradicionais, reformadas, existe muito conhecimento sobre o Espírito Santo. Não falta necessariamente, em muitos desses círculos, conhecimento sobre os registros, sobre a forma como Deus opera, toda essa nova criação que surge a partir do derramamento do Espírito Santo. Talvez o que falta não é conhecimento em alguns círculos, mas pode ser que falte autenticidade e integridade de olhar para o texto em Atos, olhar para todos os registros do Novo Testamento e reconhecer, parece que falta algo às vezes na nossa jornada. Parece que às vezes existem discrepâncias entre aquilo que o texto diz e aquilo que vivemos. Às vezes parece que há um contraste entre aquilo que nós dizemos que cremos e aquilo que experimentamos de segunda a segunda. Já se sentiu assim? Às vezes lendo a Bíblia, nossa, essas histórias são incríveis. E se você está aqui pela primeira vez, talvez você já está ingressando nesse assunto de Espírito Santo, está meio preocupado, que negócio é esse, onde é que o pastor vai chegar, parece que é um assunto meio distante, desconexo da minha realidade. Eu queria te levar a pensar, talvez, nas mais diversas áreas da sua vida. Os momentos em que às vezes você se encontra sem fôlego. Conversei com a Aline, final do mês passado, a gente estava resolvendo uma série de coisas da igreja, e eu falei com ela, nossa, às vezes parece que está faltando um fôlego, um vigor no meio de tudo isso. Homens e mulheres passaram por circunstâncias tão adversas, tão improváveis e ainda brilharam e resplandeceram esse vigor, esse fôlego. E eu lembro que falando com ela, eu disse assim, nossa, enquanto eu falava sobre a falta de fôlego, me veio a memória do Espírito Santo. É o que falta às vezes. É o que falta às vezes. E eu queria te encorajar, se você está aqui pela primeira vez, a crer que essa série de mensagens pode te mostrar o caminho de uma vida plena, de uma vida autêntica, de uma experiência para além da religiosidade, um relacionamento autêntico com Deus, que pode ser marcado por vigor e fôlego. E eu quero te convidar a mergulhar nessa jornada com a gente. Não sei por quanto tempo, o plano mudou, a gente vai olhar para Atos por enquanto nessa estação que a gente está como igreja. Vocês estão empolgados? E a gente precisa estar desarmado. A gente precisa, deixar as defesas caírem, independente de qual é o teu histórico, independente de qual é a tua tradição, de onde você veio. Esse é um convite para a gente olhar para a palavra em busca desse fôlego, dessa vida autêntica. E a gente precisa estar desarmado das nossas, talvez, tradições, talvez dos nossos achismos, das nossas preferências. Faz sentido? E eu preciso te falar uma coisa, eu não posso prometer uma série equilibrada sobre o Espírito Santo. Pastor, olha, faz uma série mais equilibrada. Não dá para prometer algo desse tipo para um assunto que é tão fundamental, tão essencial e evidente nesse negócio chamado relacionamento com Deus e vida para a glória de Deus. Quando a gente está se deparando com um assunto tão fundamental, tão transformador, o que importa não é chegar no meio termo, numa zona de conforto que te satisfaça, o que importa é chegar à verdade. E a verdade tem geralmente o potencial de trazer desconforto. E começou comigo essa semana. E eu espero que essa noite você sinta o quentinho da presença de Deus, trazendo alguns desconfortos, para te mover, para gerar fôlego aí. Tem uma citação que eu queria ler com vocês. Olha essa citação. Talvez a gente deveria encarar o seguinte fato: o nível geral de espiritualidade entre nós, por vezes, é muito alto. É isso? Não, por vezes é baixo. Lê comigo a sequência. Porque geralmente nos medimos por nós mesmos. Se a nossa referência é a nossa própria vida, está tudo tranquilo. E com isso, o incentivo para buscar mais profundidade nas coisas do Espírito Santo se esgota. Porque a gente não vê o gap,
A gente olha para a nossa experiência, para a nossa preferência, para a nossa expectativa, e a gente fala, está tudo bem, estou levando, a vida está fluindo, está seguindo. E é exatamente isso que eu quero propor hoje, para a gente desconstruir essa ideia de que a nossa métrica é a métrica que está à disposição para avaliarmos a nossa relação com Deus e o movimento de avanço. E principalmente, a gente vai ter esse desafio de abraçar as verdades bíblicas, olhar para as métricas que a palavra diz, pelas quais nós podemos avaliar o nosso nível de enchimento do Espírito Santo, nosso nível de intimidade do Espírito Santo com Deus, por meio da fé em Jesus, para que a gente não seja como um meme. Agora o ponto de interrogação, que meme? Da onde que veio isso? Veio daqui, ó. Quer ver? Olha isso. Estou cheio do Espírito Santo. Fonte. Vozes da minha cabeça. Quem nunca? Estou num momento de plenitude nos meus relacionamentos com Deus, com o próximo. Fonte. Vozes da sua cabeça. Suas métricas. E existe uma necessidade da gente não se contentar com a fonte das nossas próprias vozes interiores, porque às vezes nossas vozes interiores são meio malucas. Tem algum maluco aí? Atrás tem vários, olha só. Massa. Bom, mas só para te tranquilizar, porque depois dessa introdução toda, não prometendo uma série equilibrada sobre o Espírito Santo, talvez você já está pensando, meu Deus, onde o Tiago vai? Será que ele vai comprar um paletó, vai soprar na celebração? Será que ele vai derrubar alguém? Será que ele vai ficar fazendo uns ruídos estranhos no microfone? Nem paletó eu tenho, então fica suave. Com boné, será que resolve? Você não vai ver um espetáculo aqui, posso ouvir um amém? Não estamos aqui para gerar um espetáculo, para eu sair tentando adivinhar CPF, fazendo um show barato, em nome da presença santa do Espírito de Deus. A gente está aqui para seguir uma trilha em busca da verdade, do que importa, para que a gente possa experimentar vigor, para que a gente possa experimentar intimidade com Deus por meio do Espírito Santo, e a gente possa ter, de fato, uma transformação de corações entre nós, amadurecimento. E aí é muito importante te dizer que a gente vai ter uma abordagem responsável. Eu também não vou abrir o livro de Atos e te falar assim, não, a gente tem que ser aquela igreja lá, a gente tem que viver as mesmas experiências. Deixa eu te falar uma coisa, o livro de Atos está ali, e ele está descrevendo um movimento de avanço da grande história de redenção que envolve Jesus e o Evangelho. E dentro dessa grande história de redenção só tem uma direção daqui para frente: seguir adiante. Só dá para avançar na grande história da redenção. Não faz sentido olhar para trás e falar, nós queremos ser a igreja de Atos. Não dá! Foi uma época específica, mas dentro do livro de Atos existem registros e orientações claras, princípios que são atemporais e que podem ser aplicados aqui agora, no tempo, no momento que a gente vive, seja como igreja multi, caminhando há 3 anos, plantando a comunidade, seja você que talvez tenha um relacionamento com Deus há 3, 4, 10 anos, 20 anos, essa é uma série para todos nós, inclusive para aqueles que ainda não têm um relacionamento com Deus por meio da fé em Jesus, ainda não receberam do Espírito Santo, há fôlego disponível hoje à noite. Massa! Então, eu quero te encorajar a orar comigo. A gente vai orar para que essa jornada de reflexão em torno do livro de Atos possa gerar em nós o que a gente precisa para hoje, para aquilo que Deus tem adiante, no nosso contexto. E a minha expectativa é que pela capacitação e pelo poder do Espírito Santo, quando a gente encerrar esse tempo dessa série de mensagens,
a gente possa olhar para trás e pensar, valeu a pena me render nessa jornada. Para que a gente possa reconhecer, somos pessoas diferentes. Estamos com fôlego novo. Estamos experimentando um vigor novo. Estamos num caminho mais relevante e eficiente. Estamos desfrutando de vida mais autêntica. Deus, daqui em diante, nós precisamos que a letra ela seja encharcada do teu poder, para que essa mensagem não seja uma palestra, para que esse tempo de reflexão seja poderoso e efetivo para nos despertar e nos fazer, Deus, um exército santo, gente de pé, gente que avança, que tem fôlego. Deus nos dá graça para isso, que inclusive durante a semana o Senhor possa atrair corações para estudar Atos, para fazer novas devocionais e um estudo fresco da Tua Palavra. No nome de Jesus, amém! Essa foi a introdução de 25 minutos. Só que a gente não vai esgotar o assunto sobre o Espírito Santo hoje, não dá. Então a gente vai com calma. E eu quero te convidar a talvez estabelecer uma decisão de continuar vindo e não perder nenhum desses encontros, porque será especial. Eu creio nisso. Bom, vamos para o contexto do livro de Atos, já aquele que está fundamentando a nossa série de mensagens. Atos foi escrito por Lucas. Lucas, um médico. Alguém detalhista, inteligente. Mas ao contrário do que talvez você imagine, o médico naquele tempo não era alguém rico. Não era alguém de boa posição e influência necessariamente. O médico poderia ser um criado. Poderia ser um servo. Poderia ter alguém que comprava um médico e usava para os seus fins de necessidade dentro da família, dos negócios. Lucas é um estrangeiro, nem judeu ele é um homem improvável. Ele é o autor de Atos. E ele também é o autor, adivinha de qual evangelho? O evangelho de Lucas. E Atos, ele se encaixa dentro dessa timeline como a segunda temporada do evangelho de Lucas. Atos vai descrever o que Jesus continua fazendo depois da ressurreição. Olha que louco, o evangelho de Lucas descreve todo o movimento ministerial de Jesus, tudo que ele fez, o seu movimento na cruz, de rendição, de entrega pelos nossos pecados, a ressurreição, tudo mais. Mas Atos vai trazer para nós o que acontece adiante. Vai trazer uma sequência, inclusive dos outros evangelhos, porque Lucas provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. E sabe, essa definição de que Atos dos Apóstolos descreve o que Jesus continua fazendo é muito assertiva, porque o nome que a gente está acostumado a se referir é Atos dos Apóstolos. Se Lucas está tentando escrever o que Jesus está fazendo e os atos são dos apóstolos, significa que tem um gap aí no meio. E é um convite para a gente considerar quem está agindo através dos apóstolos e da igreja. O Espírito Santo. E o meu desejo é que você fique fascinado com Atos dos Apóstolos. Não tem meio termo, é um livro fantástico. Quero que você enxergue, à medida que a gente desenvolver essa jornada juntos, o valor inestimável desses registros históricos. São registros confiáveis. E como esses registros não são apenas uma história, são fonte de atuação do próprio Deus para nos inspirar, nos instigar a não se contentar com menos que o próprio Deus em nós, agindo através de nós. Eu quero ir aquecendo seu coração com uma curiosidade extraordinária. A gente está falando de Lucas como autor de Atos, e sabe, Lucas ele começa
a compilar esses registros de uma maneira muito interessante. Ele começa como um observador. Ele não está presente na história. Ele está observando, ele está descrevendo. E ele vai falando, por exemplo, assim, olha, então eles fizeram tal coisa, então aconteceu tal coisa, e aquelas pessoas foram para tal lugar. Ele está sempre descrevendo um outro movimento, para além dele. Ele está só como um espectador, só como um observador. Mas, depois do capítulo 16 de Atos, isso começa a mudar. E é muito interessante porque no capítulo 16, mais especificamente a partir do versículo 9, a gente tem uma descrição de um acontecimento muito fantástico. O apóstolo Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária, e ele tinha alguns planos. Ele é um cara organizado, intencional, e ele estabelece metas, e ele está querendo ir para um determinado lugar. Mas os planos de Paulo são frustrados. Dá tudo errado. Imagina a cabeça de Paulo, olhando para todo aquele movimento maravilhoso da igreja, sinais, maravilhas, coisas lindas acontecendo, e pensando, Deus, o Senhor poderia me dar uma mão aqui. Deu tudo errado. Talvez o apóstolo Paulo estava assim, fôlego, frustrado. E aí, ele tem uma visão. Isso não acontece todo dia, tá? Só para você ficar sabendo. Mas ele tem uma visão. E nessa visão, ele vê um homem que estava na Macedônia, dizendo, venha para cá, nos ajude. E aí, a descrição do livro continua, dos registros, cara, continua. E a gente não vê esse encontro de Paulo com esse homem que chamou ele para a Macedônia. A gente vê Paulo com vários encontros, cara, encontrando pessoas, pregando o evangelho, coisas incríveis acontecendo, mas se a gente passar uma leitura desatenta, a gente não vai ver esse homem. Só que quando a gente estuda a estrutura, como a carta e esses registros foram redigidos, a gente vai ver algo muito interessante, do capítulo 16 em diante, quando Paulo chega na Macedônia, há uma mudança na linguagem. Lucas já não fala assim, olha, e as pessoas foram para lá, e elas fizeram isso, e o apóstolo Paulo fez isso. Começa a haver uma inserção do próprio autor dentro do texto. Oh, e nós fizemos isso, e nós fomos para tal direção. Você consegue dimensionar o que isso significa? Pensa comigo sobre essa ponderação de que muito provavelmente Lucas é esse homem que aparece numa visão e no meio de planos frustrados, o apóstolo Paulo encontra com ele. E eu queria que você considerasse o que isso significa. O Espírito Santo não está presente apenas em algumas páginas de Atos, naquilo que foi registrado simplesmente, que às vezes chama a nossa atenção e é extraordinário. Quero compartilhar com você essa frase. Olha só, o Espírito Santo, ele é revelado no centro dos registros de Atos, durante grandes acontecimentos, mas ele também é reconhecido nos bastidores da história. Mesmo no meio dos fracassos, das portas fechadas, a gente tem essa informação de que o Espírito Santo, o próprio Deus, está agindo na história. E eu quero te instigar a desejar esse tipo de vida. Esse tipo de vida que reconhece as marcas das interferências do Espírito de Deus na sua história. Não só quando coisas extraordinárias acontecem, mas quando seus planos dão errado. Nos bastidores, para além daquilo que você percebe que Deus está fazendo, Atos traz para a gente essa verdade de que Deus continuou agindo depois da ressurreição de Jesus. E tira alguém que estava como espectador e o inclui com vigor, com
fôlego, e junto com o apóstolo Paulo, agora as possibilidades são ainda maiores, diante da condução e da dependência do Espírito Santo. Aquecemos os motores, sim ou não? Nossa! Jesus! E eu quero ler então, a partir de agora, o texto da noite, Atos capítulo 1. A gente vai ler dos versículos 3 a 5. Durante os 40 dias, após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos discípulos, aos apóstolos, diversas vezes. Ele apresentou muitas provas claras de que ele estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Olha o versículo 4 comigo. Nessa ocasião, enquanto comia com os apóstolos, com os discípulos, ele lhes deu a seguinte ordem. Vamos ler junto? Não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de alguns poucos dias, vocês serão batizados com quem? Com o Espírito Santo. Olha a frase de Jesus, não saiam de Jerusalém. Eu sei, coisas extraordinárias aconteceram, já se passaram 40 dias, a gente conversou, eu fiz um intensivão com vocês estão preparados para sair vivendo e compartilhando a fé? Só que não. Porque se vocês saírem e se anteciparem, queimando a largada, confiando nas suas próprias forças, nas suas próprias capacidades, vai dar ruim. E Jesus diz, vocês precisam aguardar a promessa, conforme eu lhes disse antes. Que promessa? Para alguns aqui talvez seja óbvio, a promessa do Espírito Santo. Mas eu quero olhar para dois textos com vocês. O primeiro texto a gente vai projetar, está lá em João capítulo 14, versículos 15 a 17. E o título ali é Jesus promete o Espírito Santo. Olha o versículo 15 comigo. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Jesus estava ensinando, falando. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Fala comigo, outro encorajador. Outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade, da autenticidade. O mundo não o pode receber, pois não o vê. E não o conhece, mas vocês o conhecem. Ele está falando com os discípulos que caminharam com ele todo esse tempo. Conheço outro Consolador? Que ideia é essa, Jesus? Pois ele habita com vocês. Quem habita com a gente, Jesus? Quem é o outro Consolador que habita com a gente? Jesus está dizendo, estou aqui. E o Espírito de Deus está agindo por meu intermédio ao entorno de vocês, por vocês. Eu estou convencendo, eu estou maturando, eu estou ensinando, eu estou repreendendo, e Deus está agindo com vocês, habitando com vocês. E depois, Ele estará o quê? Em vocês, em vocês. Olha comigo agora, João 16, versículo 7. 2 capítulos à frente, Jesus diz, mas na verdade, é melhor que eu vá embora. É melhor que eu vá embora, porque se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei o outro para vocês. Ou seja, estão curiosos para o primeiro ponto de aplicação hoje? Primeiro ponto é o seguinte, o Espírito Santo, lê comigo, é o presente mais valioso que o ser humano pode receber de Deus. Isso é assombroso. Talvez eu estou lendo aqui e você está, interessante. Pensa no que Jesus está dizendo, vamos ser autênticos. Quantos de nós já não desejou e talvez já não falou coisas do tipo, nossa, como seria bom, é minha voz. Como seria bom se a gente fosse lá no tempo de Jesus e a gente pudesse pescar com Ele, abraçar Ele, ouvir uns conselhos. A voz do Piriá, dos milinguis, sei lá.
Como seria bom, como seria diferente, como seria mais fácil se a gente tivesse acesso a Jesus, se a gente visse os milagres. Como seria mais fácil se a gente sentasse, pudesse abrir o nosso coração para Ele e falasse assim: Jesus, estou na bad, eu estou na pior, eu estou confuso, eu estou com medo, eu não sei o que fazer. E aí Jesus iria olhar para mim com aquele olhar do The Chosen e aí ia ser diferente, eu ouvi do próprio Jesus. Eu daria tudo, sabe, pastor, para estar lá, numa fogueira com Jesus, junto assim, ó, não sendo queimado, assando umas paradas lá. Que aí não, aí você não quer, não sei, tenso. Daria tudo para presenciar, eu daria tudo para estar com Jesus ali, ó, no tete a tete. Perguntar para ele o que ele acha de The Chosen. Muita gente falando besteira no Instagram. E quando esses pensamentos surgem, assaltando a nossa mente e distorcendo a nossa perspectiva, a gente ouve o próprio Jesus dizendo: eu vou, e será melhor, será ainda mais fantástico, extraordinário, vocês terão fôlego, vocês poderão avançar, não simplesmente dependendo de um encontro num espaço geográfico. Já dava treta entre os discípulos quando Jesus pegava os 3 mais próximos e saía para um outro rolê. Quem nunca olhou na igreja e falou: nossa, olha o rolê da galera. Dava treta, aí Jesus está dizendo: vai ser melhor, vai ser muito melhor. Eu preciso ir. E ele diz: eu vou enviar outro. Olha comigo, João capítulo 14, a ênfase ali no versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o quê? Outro. Quando a gente pensa em outro, a gente pensa em outro, um outro diferente. Se a gente estivesse falando talvez de animais, um exemplo meio pífio, mas falando de animais, não, eu não gosto desse pet aqui, desse cachorro, eu quero outro, um outro pet. A gente pode usar a expressão outro para uma coisa diferente, mas o outro aqui, na forma como ela está estabelecida dentro da linguagem de Jesus do registro, no grego é um outro semelhante, coigual em essência. Jesus está dizendo: eu vou enviar outro, mas não é qualquer outro, é outro igual, para um novo momento, para uma nova demanda, para uma nova necessidade, de acordo com aquilo que eu estou dizendo para vocês se tornarem e fazerem. E nesse caso, eu preciso dizer que o Espírito Santo não é o teu step espiritual. Muitas pessoas tratam o Espírito Santo como um sentimento, uma força, um negócio que às vezes vem e gera um sentimento bom no meio das nossas reuniões, dos nossos encontros. Jesus está dizendo que o outro é igual, coeterno. O Espírito Santo, aqui é a primeira correção de perspectiva, o Espírito Santo não é uma energia positiva, o Espírito Santo não é simplesmente uma força, ele é o próprio Deus. Se a gente parasse o sermão aqui, a gente teria que ir para casa e revisitar a nossa semana e os últimos meses, para a gente olhar como é que nós tratamos o Espírito Santo de Deus. Já teria muitas aplicações para a gente. E olha o que Jesus diz no versículo 17, eu quero mostrar para você essa outra ênfase. Pois Ele habita com vocês, mas a partir desse momento que Ele for derramado, Ele estará em vocês, e as possibilidades serão outras. Serão outras, é Deus em nós. Deus na vida daqueles que colocam a fé em Jesus, você se torna habitação. E além desse presente não ser qualquer presente, um step espiritual, ele é valiosíssimo. Além desse valor, a gente tem a segunda aplicação. E a segunda aplicação é que o Espírito Santo, ele é o presente mais poderoso.
Eu não estou dizendo simplesmente olhando para um momento específico da igreja, eu estou olhando numa perspectiva muito mais ampla e considerando a trajetória da igreja para além das páginas das Escrituras. Chegamos aqui, 2000 anos depois, a perseguição não parou, a igreja. O Espírito Santo é o presente mais poderoso que você deve ansiar, enxergar na sua vida e na sua relação com Deus. É poderoso. E eu queria que você pensasse nisso. Olha comigo o próximo slide. É o Espírito Santo, lê comigo, que nos capacita para ser e fazer o que Jesus nos chamou para ser e fazer, porque a missão é grande demais. Não importa o quão talentoso você seja, não importa quantos recursos você tenha na tua conta bancária, não importa quanto entusiasmo você tenha nesse momento, uma hora ou outra a missão te colocará contra a parede, e vai faltar fôlego, porque é o Espírito Santo, é Deus habitando em nós que torna possível homens e mulheres quebradas, improváveis, de serem aperfeiçoadas à semelhança de Jesus e fazerem coisas ainda maiores. Jesus disse isso. E eu quero olhar ainda no capítulo 1 de Atos, a partir do versículo 8, a gente vai projetar também a sequência da fala de Jesus, antes da sua ascensão, antes do derramado do Espírito Santo. Ele diz assim: vocês receberão o quê? Poder. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo repousar sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte, começando de Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria e até o Brasil. E para além daqui, se precisar a gente volta para lá, que lá também é Confim. Jesus está dizendo, Deus habitando em vocês, fará a diferença no tipo de avanço que vocês vão desenvolver, no tipo de vida que vocês vão cultivar, no tipo de ações que vocês vão desempenhar, no meio de todo um mundo mau, perverso, caído e cruel. Vocês precisam ser habitação do Espírito Santo. O mesmo poder, a mesma capacitação que Jesus está dizendo que aqueles homens, aquelas mulheres iriam precisar. Deixa eu te dar uma boa notícia. Lembra que eu falei que a gente não ia olhar para Atos de uma maneira irresponsável? Vamos viver a mesma coisa que a igreja... Não. Só que dentro dessa fala existe uma menção da grande comissão. A grande comissão é, Jesus disse, todo aquele que crê, for batizado, certo? Todo aquele que passar a viver esse relacionamento novo com Deus, deve ir por todo o mundo, pregar o Evangelho, as boas notícias de que Jesus fez algo por nós, Ele está fazendo algo em nós, e deseja fazer algo através de nós. Vocês precisam ir até os confins da terra. E deixa eu te falar uma coisa, a grande comissão continua vigente hoje para nós como igreja multi. Então, se a missão continua e ela é a mesma, a expectativa é a mesma, a capacitação não poderia ser outra. O poder não poderia ser outro. Nós precisamos do mesmo tipo de capacitação, porque a missão é grande demais, está para além da nossa capacidade e recursos, ou seja, para viver e compartilhar a fé. A gente tem esse slogan aqui, nossa missão como igreja é viver e compartilhar a fé, em Jesus de uma maneira autêntica. Deixa eu te dizer, sem poder, sem capacitação, sem Deus habitando dentro de nós, seremos uma piada. Faremos coisas até determinado ponto. Mas se estivermos íntimos nessa relação de dependência e de condução por meio do Espírito Santo, as possibilidades serão outras. Jesus será glorificado. A igreja crescerá. O reino de Deus avançará sobre os seus amigos e familiares. Mudança de mente e de coração. Deus em nós significa Deus através de nós.
A capacitação e o poder servem a um fim específico estabelecido pelo próprio Cristo. Só para você ter uma ideia, a expressão poder e capacitação no livro de Atos aparece mais de 10 vezes. Se a gente fosse comparar com os evangelhos, nos evangelhos a gente tem a expressão amor inúmeras vezes, inúmeras. No livro de Atos não existe ênfase com relação ao amor. A ênfase maior em Atos, nesse movimento inicial da igreja, nesses primeiros 30 anos de história, está em capacitação, porque é o Espírito habitando em nós que gera os frutos necessários. É através de uma relação autêntica com Deus que somos transformados à semelhança de Jesus e podemos amar. Amar, não de qualquer jeito, mas diante da perspectiva do Sermão do Monte, amar até os nossos inimigos, porque se amamos só aqueles que nós gostamos, que diferença isso faz em relação ao mundo? Precisa haver uma diferença entre aqueles que colocam a fé em Jesus e aqueles que se tornam habitação do Espírito Santo em relação àqueles que ainda não têm o Espírito Santo. A Bíblia é clara, precisa haver uma distinção. E é por isso que em Atos você vê essa menção, quando as pessoas olharam para Pedro, quando elas olharam para João, eles disseram, não tem outra explicação, eles estiveram com Jesus. Agora, que tipo de poder é esse? Roda o paletó, faz gente cair, adivinha CPF. A gente está olhando para um outro tipo de poder, que não é um espetáculo e não é um poder destrutivo, aleatório. A expressão no original, no grego, é dunamis. Talvez você já está pensando no movimento dunamis. Deixa eu puxar a tua imaginação por um instante. Dunamis aqui é um tipo de poder que não é simplesmente uma dinamite. Tem relação à palavra e tal, mas o significado é capacitação, é força, é habilitação. É uma habilitação que te torna capaz de ser e fazer o que Jesus espera. Cultivar uma vida autêntica. É um poder para além da capacidade humana. É um poder que inclusive promove milagre, que gera sinais no nosso caminho. Deixa eu perguntar para aqueles que já caminham com Jesus há um tempo, qual a sua última memória de algo que você experimentou, vivenciou, que você chegou à conclusão, nossa, só pode ter sido Deus. Você precisa olhar esses momentos com atenção e pensar, eu não vou viver de nostalgia, eu preciso seguir adiante, e existe mais capacitação se eu estou me rendendo à vontade de Deus. Então o que a gente está considerando é que o Espírito Santo, ele é um presente inclusive poderoso, valioso, mas eu quero compartilhar com você a terceira aplicação diante do texto. O Espírito Santo, ele é um presente poderoso que deve ser cultivado. Essa relação com o Espírito Santo, ela precisa ser cultivada. O que eu quero dizer com isso? Na teologia bíblica, o Espírito Santo, ele é o grande responsável por todo o ciclo da vida cristã. Eu trouxe para vocês o ciclo da jornada cristã. Olha só o próximo slide comigo. Começa pelo convencimento. Sentou aqui na celebração hoje, que negócio é esse de Jesus? Tá, de repente, nossa, parece que negócio faz sentido. Nossa, eu não presto. Uou, bro, como é que eu começo a semana desse jeito? E aí vem as boas notícias, Jesus morreu por você. E Ele não quer te deixar vivendo do mesmo jeito, numa vida medíocre, às vezes miserável, no meio de tanta confusão no nosso mundo. Ele está te chamando para algo novo, que só pode se tornar uma realidade mediante essa relação viva com Deus, enquanto você está se tornando a habitação do Espírito Santo. Então começa no convencimento, passa pela regeneração. Você entrega a sua vida para Jesus, coloca a sua fé nele, você é batizado, você começa a desfrutar do primeiro amor, e você está no pique. Mas aí vai chegar a parte difícil, você tem que ser reformado, irmão. Tem que ser transformado, tem que ser amadurecido. E aí você vai ser capacitado para ser e fazer, para testemunhar, para viver e compartilhar a fé.
de uma maneira que seja sustentável. E o ciclo continuará, de certa forma, por meio da condução, da intimidade, do cultivo dessa relação com Deus. A conversão acontece mediante a ação do Espírito Santo. Poderia citar Romanos 11, 1 Coríntios 12, textos que afirmam categoricamente: ninguém pode chegar a esse estágio de colocar a fé em Jesus, de ser convencido dos seus pecados, se não for pela ação do Espírito Santo. Então começa com o agir do Espírito Santo ao teu entorno, e de repente ele está agindo em você. E de repente, se você coloca a fé em Jesus, de repente seus pecados, você pode se tornar a habitação do Espírito Santo. Só que a jornada deve avançar. E em muitos outros textos no Novo Testamento, nós vamos ver orientações diretas e claras. Olha, se encham do Espírito Santo. Busquem plenitude do Espírito Santo. Cultivem uma relação de intimidade com o Espírito Santo, com o próprio Deus. Efésios capítulo 5, 18, Gálatas 5, 16, para que vocês não vivam de uma maneira medíocre, escravos mais uma vez, ou sem fôlego. Como é que a gente não aproveitaria esse momento hoje, no início dessa série de mensagens, como uma oportunidade de reavaliação do nosso vigor, do tipo de vida que a gente experimenta? Como é que estão os teus relacionamentos? Como é que está o teu trabalho? Como é que estão os teus movimentos? Se você colocou a fé em Jesus, está faltando fôlego? Se tiver, é uma oportunidade de passar a cultivar ainda mais essa relação intencional com o Espírito Santo. E se você está sentindo falta de fôlego e ainda não colocou a fé em Jesus, eu quero te dizer hoje à noite: tem saída, tem fôlego, tem vida nova. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: olha, às vezes para muitos parece que esse negócio de Deus é como se ele estivesse muito longe, como se Deus fosse um ser distante. Ele fala assim: sem o Espírito Santo é óbvio, é como se Deus estivesse longe mesmo, como se Jesus permanecesse como uma ideia no passado. Ele diz, como se a palavra de Deus fosse um texto morto, um texto que tem que ser atualizado. Sem o Espírito Santo, a igreja não passa de uma mera organização, de uma instituição, e a missão não passa de uma simples propaganda. Vamos viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Ele não disse isso, mas estou colocando. A disciplina sem o Espírito Santo não passa de uma regra, de um fardo, de um peso. E a adoração não passa de um momento morno, sabe? Vamos lá, tem que cantar, vamos lá, o Lucas vai pedir para a gente levantar a mão, vamos fazer, daqui a pouco a gente está em casa. Sem o Espírito Santo, esse negócio de seguir a Jesus se torna um tipo de moralidade vazia, morta e às vezes hipócrita. E eu quero te convidar a considerar nesse momento duas perguntas. A primeira pergunta é: será que eu realmente já coloquei minha fé em Jesus? Porque talvez eu estou vindo na igreja, talvez, cara, sou filho de crente, mas olhando para a tua vida, quais são os sinais, as marcas, uma autoanálise para a gente. Será que colocamos a fé em Jesus e nos tornamos a habitação do Espírito Santo? Que diferença isso tem feito de segunda a segunda? Segunda pergunta: como é que está o avanço de vocês que têm fé em Jesus, o meu avanço? Será que a gente está cheio do Espírito Santo? Será que a gente está capacitado? Será que em nós há esse santo poder atuando? Será que as pessoas olham para nós e ficam admiradas e pensam: caramba, tomou a pior, mas não revidou? Meu Deus do céu, olha só, tinha tudo para desistir, ser infeliz, mas está avançando. Não é possível, eu conheço essa pessoa, fez escola pública comigo, essa pessoa está com uma sabedoria, conselhos profundos. Que tipo de vida será que as pessoas percebem isso em nós?
E eu quero te encorajar a crer que isso pode ser notado. Em quantas conversas, às vezes, eu já me encontrei e as pessoas diziam assim: ah, Tiago, esse negócio das pessoas notarem algo de diferente em nós é balela, somos iguais, mas perdoados. Não é o que Atos diz, não é o que a Bíblia diz. Existe uma vida autêntica que precisa ser revelada e mostrar uma diferença, porque ser a habitação do Espírito Santo não é pouca coisa, faz diferença. Vocês estão acordados? Conclusão. Eu quero projetar para vocês Lucas capítulo 11. O mesmo autor de Atos, registrando uma fala do próprio Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Olha essa relação. Nós sabemos dar bons presentes, e entre todas as possibilidades de bons presentes, a coisa mais valiosa, poderosa que Jesus diz aqui nessa relação é o Espírito Santo. E eu queria chamar o Lucas aqui, o João, porque tem que ter uma ilustração para a gente encerrar. A Aline. Lucas, tem umas coisas ali no cantinho, pega ali pra gente. Isso, vamos colocar aqui. E eu vou precisar de outros voluntários, tá bom? Não necessariamente voluntários da Multi, pessoas que estejam disponíveis a ser parte da ilustração. Eu vou chamar por nome então. Vem, Lari. Vem, Vinícius. Vamos lá. Pan, vem cá também. Gé, vem cá também. Testemunho, massa. Isso. Mais dois, vamos lá, vamos ver. A Nath está filmando, senão eu ia chamar ela. Carlinhos, vem cá. E aí vai faltar mais um. Alguém, pelo amor de Deus, me salva. Boa! Vamos organizar aqui, ó. Massa. Vem cá, vamos abrir mais um pouco. Vem para dentro da cena. Você tá tocando, faz o clima. Tem um filme muito antigo, tipo de Sessão da Tarde. Não estou recomendando para você assistir, tá? Deve ser meio zoado. Eu não lembro direito do filme, deve ser ruim. Mas nesse filme, um grupo de amigos descobre... Vamos lá, tem mais um? Ponto, Rodolfo! Um grupo de amigos descobre que um dos amigos morreu. Está morto. Está morto, morreu, cara. Só que eles olham para ele e pensam assim: não pode ser, vai dar ruim, como é que a gente explica? Ele estava com a gente nem percebeu, foi um mal súbito, está morto. E aí eles têm uma ideia para ganhar tempo, tentar reanimar o amigo, ou sei lá, esperar um milagre. E eles conseguem um óculos escuro, o óculos do Bro. E eles colocam o óculos no amigo que não tem vida. E eles olham para ele e eles enxergam, tá quase vivo. Com óculos dá para dar aquela amaciada, é o Bro. E aí eles começam a seguir com a vida, como se o amigo estivesse bem. E eles empurram o amigo de um lado para o outro. E aí, transicionando do filme para nossa ilustração, o desafio deles é, cara, segurar aquele cara que não tem vida.
Então tem que levar ele, vamos lá na devocional, vamos na devocional. Isso, olha lá, ele está fazendo a devocional, gente, vocês estão percebendo, que está de óculos escuros, não dá para ver, mas ele está fazendo a devocional, ele está com a mão no coração, ele está orando, gente, que lindo, que momento especial junto com os amigos, e de repente eles vão, estabelecem um compromisso com a igreja, levam o amigo lá tal, e eles insistem em olhar para o amigo como se ele estivesse vivo, ele assina lá, que ele quer ser parte da igreja, assina, nossa, que... um cheque, sabe que é contrato, e eles vão seguindo nessa ilusão, eles vão se enganando e tentando forçar uma adoração e dizendo, não, está tudo bem, ele está bem, ele senta aqui na frente, mas ele levanta a mão, olha só que legal, ele está de óculos escuros, mas cara, ele está bem, ele está vivo, e esse movimento segue, que dirá sobre resiliência? Como esperar a resiliência de alguém que não tem vida? Como esperar testemunho? Viver e compartilhar a fé do bro aqui que não tem vida? Não dá! Agora imagine que essa pessoa experimente uma vida nova. Bum. Falei que não ia ter paletó, mas está quase lá. Bum, experimenta uma vida nova. Ele se levanta, está no início da caminhada, ele até começa a se empolgar, ele está vindo, ele está andando, mas ele não está cultivando a relação dele com Deus, e ele está sempre com essa postura, ele está vivo, mas sabe, ele está mais ou menos vivo, é um cara meio cansado, ele vai até lá, ele vai demonstrar um pouco de resiliência, ele está andando, ele está bem, está vivo, leva ele para a atividade da igreja, ele está servindo, aí leva ele para a devocional, mas está sempre sendo carregado, e tudo mais, a devocional acontecendo, não, está vivo, não, está bem, gente, está andando, está precisando de 2 muletas, mas está andando, e vai de um lado para o outro. Eu acabei de escrever grande parte do movimento evangélico por aí, gente que está no meio das atividades, e que despercebidamente parecem que estão vivos porque estão entre nós, gente que às vezes experimentou uma nova vida e começou a caminhar bem, mas de repente está cansado e sem fôlego, e Atos dos Apóstolos vem nos desafiar a não se conformar com a velha maneira de viver diante da morte espiritual, e não se conformar com o cansaço e a falta de vigor. O Espírito Santo é quem nos capacita para viver uma vida autêntica. Bro, pode tirar o óculos. E eu quero te convidar a ficar de pé, a gente vai orar. É só uma ilustração, mas eu queria que você guardasse isso e pensasse, fizesse uma autoanálise, como é que está a minha vida, minha relação com Deus? Será que eu sou uma pessoa meramente religiosa? Será que eu estou me arrastando por aí? Será que está faltando fôlego e eu preciso de vigor? Eu não sei qual é o teu caso, eu sei qual é o meu. Muitas vezes me falta fôlego, e essa é uma série para nos tirar desse momento, desse lugar de conformidade. Tem vida nova para nós. O Espírito Santo pode nos capacitar para viver uma vida autêntica e testemunhar, viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. E eu quero te convidar a esse tempo de oração. Se você está aqui, está ouvindo essa mensagem pensando, cara, será que a minha experiência religiosa é só uma herança dos meus pais? Será que realmente eu coloquei a fé em Jesus? Será que eu já sou a habitação do Espírito Santo? Se você tem essa dúvida, se você está pensando exatamente sobre isso, eu quero desafiar a não esperar nenhum momento a mais para usar o que Lucas disse sobre a fala de Jesus. Peçam, porque Deus é um bom Pai e Ele concede o presente valioso. É Ele que convence, é Ele que regenera, é Ele que capacita. Deus, nós pedimos aqui entre nós, nessa noite, para que o Senhor possa levantar pessoas para uma nova vida. O Senhor sabe quem são as pessoas que estão pensando exatamente sobre isso agora, e talvez questionando a experiência meramente religiosa, ou a ausência de uma experiência também, Deus espiritual. Eu peço para que o Senhor, Deus, os chame pelo nome agora, dando convicção ao íntimo do coração de cada um, para que haja uma decisão de colocar a fé em Jesus,
e se tornar morada do Espírito Santo. Ainda de cabeças baixas, se alguém é essa pessoa que está pensando e falando assim, cara, eu preciso de mais, eu preciso de fôlego, eu preciso de uma vida nova, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero te desafiar a levantar a sua mão, eu quero orar por você onde você está. Espírito Santo, nós pedimos por vida nova, no nome de Jesus. Se você é alguém que precisa de fôlego, talvez você está olhando e pensando, cara, minha relação com Deus está com o tanque vazio, eu preciso de mais fôlego, eu preciso de vida. Isso está disponível essa noite. Quero te convidar a fazer um sinal com a mão e a gente vai orar junto. Se você é alguém que precisa de fôlego, amém, 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 amém. Deus, nós pedimos por fôlego de vida, algo que nós não podemos produzir aqui pela nossa própria força. Traz renovo sobre nós, vitalidade, vigor, nos ajuda, só o Senhor pode fazer isso. Nós suplicamos, derrama capacitação, derrama poder sobre nós, que haja diferença, sermos habitação de Ti, no nome de Jesus. Uma salva de palmas para a galera que participou da ilustração.